Começou? Já está no ar. Já estamos a postos, hein? Firmes e constantes. Mas hoje estamos sem o nosso Zé Arnaldo, pelo menos no começo, né? Por enquanto, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí acompanhando a gente do outro lado. Agora falamos nós desta segunda-feira, dia 2 de março. Já estamos em março, Paradela. Já bom estamos dia. Em março. Bom dia, Noêmia. Bom dia para todos. Um bom café da manhã para quem está no café da manhã e para quem está vendo depois, almoçando, tomando banho. Tomando banho não dá, né? Tomando banho, daí ouve o nosso podcast, né? Por falar nisso, vamos falar um pouquinho, vamos fazer uma... Então, só começando aqui, gente, estamos no ar com o Agora Falamos Nós, aqui pelo Facebook, mais tarde você acompanha também pelo YouTube, e você pode participar com a gente através dos comentários dessa live, você pode conversar com a gente, pode interagir com a gente, pode mandar também um e-mail para agorafalamosnós@gmail.com. Lá no YouTube, mais tarde, também estaremos com a reapresentação desta live, dessa gravação, e você pode participar por lá também. E a gente estava falando que você pode, assistir a qualquer hora do dia, se você estiver online, você pode assistir pelo Facebook, pelo YouTube, mas quando você estiver dirigindo, que não dá para ficar assistindo e precisar de companhia, Agora Falamos Nós está no podcast. E Paradela, eu falei do banho, pode ir no banho também, né? Pode ir no banho, pode sim. O podcast está, pelo menos, nas 4 principais plataformas, né? No iTunes, na Apple, para quem tem iPhone, iPad, Mac, né? Quem é chique como a Noêmia não é. Não, meu não é. Eu não sou. Seu é um Lenovo pobrezinho igual o meu é mais pobrinho que o seu. Mas, então, estamos no iTunes, no Deezer, no Spotify e no Player FM. Então, temos aí as 4 plataformas agregadores, né, de podcast. E estamos lá. Fizemos um de teste, 2 sobre o Carnaval, e eu já fiz o meu primeiro. E é sobre esse primeiro que eu queria que você falasse para os nossos internautas o que você pode esperar. Eu já sei porque eu ouvi, mas conta aí para o pessoal. Falei um pouco de rádio, que é o que me proponho fazer, contar as histórias do rádio de Campinas. Eu falei das rádios que eu vivi, né? De 1965 para cá, já faz um bom tempinho, né? Tem algumas primaveras, alguns carnavais. Então, falei da cultura, mais do AM, né, que está sumindo antes que desapareça de vez, porque o AM vai morrer com os ouvintes, né? Mas como que agora a expectativa de vida é alta, então vai demorar um pouquinho. Vai demorando um pouquinho, mas tem umas que já morreram antes da hora, né? A Globo, por exemplo, se matou, é suicídio. Outro, o gato subiu no telhado, como tem caso aí de algumas aí que está falando que o gato subiu no telhado, está transformando a rádio, levando para a internet, para o vídeo. Aí as rádios... Bom, a gente tem que compreender que o custo é alto, né? Principalmente de uma AM. Ela imobiliza um terreno grande, né? E à medida que a frequência é menor, o terreno tem que ser maior, então é coisa de 10 a 20 mil metros quadrados. E, curioso, como as rádios foram implantadas há muito tempo, a cidade chegou nelas. Por exemplo, se a gente pegar aqui em Campinas, um exemplo, a PRC9, que é hoje a Bandeirantes, ela foi implantada num terreno na periferia, na Vila Nova. Eu me lembro até que quando eu fiz o resgate da história da PRC9, Paradela, eu vi uns laudos, né, uns relatórios que dizia assim, escolhemos um terreno em lugar ermo. Em lugar ermo, de difícil acesso devido aos era a região de Brejo, né? E olha onde que é o lugar ermo hoje. A Vila Nova, né? Ali perto da Teodureto, né?
de Da Camargo. Então, Imperatriz. a cidade chegou e esses terrenos se valorizaram. São terrenos grandes, mais de 10 mil metros quadrados, numa área nobre, isso tem um valor, tem um IPTU alto, então tudo é alto, né? E as rádios AM gastam muito. Então, eu estou contando todas essas histórias, né? Não vou repetir aqui, falando sempre no final de cada podcast, de 10, 12 minutos, de ruas da cidade de Campinas, que essa dona Noêmia Gomes me fez fazer na época que era a gerente do jornalismo, lá na Bandeirantes. E que você gostava de fazer, né, para tive dela. que fazer, né? Tudo isso surgiu. Ele chegou. Ficará Zé conosco. Arnaldo. Vai ficar, Zé? Vai ficar? Então, puxa Então, a sua gente já cadeira. fez tudo milimetricamente pensado para que você pudesse entrar aqui com a gente, Zé. Zé Arnaldo chegou, gente. Então, Bom dia, Zé Arnaldo. Peraí, antes vai falando que eu vou arrumar o cabelo do Zé Arnaldo aqui. Pois ele veio todo espaventado, mas veio. Vou dizer uma coisa para vocês. Aqui no Taquaral, tem uma ventania aqui nos altos do Taquaral que é um negócio impressionante, viu? Vem mais para cá, Zé, que você está fora Zé, que você daquela. estava arrumando Agora eu vou né? voltar para o meu lugar de sempre. Isso, eu Zé entro Arnaldo aqui. se enquadra. Que bom Noêmia no meio aqui. Agora tá mais Vem mais legal. para cá, Zé. Gente, desculpa pelo atraso, mas eu estava aqui resolvendo um problema externo. Eu sou sempre o primeiro a chegar, até porque eu sou daqui, né? Não tem como. Ele é dono do estúdio. Um abraço para vocês, muito bom dia, obrigado pela companhia de todas as segundas-feiras. E toca a bola aí, gente, que agora eu caí de paraquedas. A Eu gente estava tava falando falando do podcast, e só para complementar, como que surgiu o negócio das ruas, foi uma discussão, porque eu fazia o programa seguinte do Jornal Gente, que era Manhã Bandeirantes. o Manhã Bandeirantes. Eu chegava um pouco cedo e estava uma discussão entre Zé Arnaldo, Rodrigo Neves, tal, sobre o nome do viaduto São Paulo, né, o Laurão. Falaram, não, mas Laurão não é Laurão, qual o nome? Eu estava lá esperando para começar o programa. Eu falei, não, chama Viaduto São Paulo. Também ele mora na frente do viaduto, se não souber o nome. Ele saiu na janela e olhou a placa lá. E aí, não, mas que Viaduto São Paulo, nunca ouvi falar nisso, aquela... Falei, eu provo para vocês. Aí, no dia seguinte, eu fui lá, é uma plaquinha pequenininha, tem lá, e aí eu contei a história, e vou contar aqui por que Viaduto São Paulo, Laurão. Porque foi construído pelo Lauro Pérez. E no Diário do Povo, naquela época era o Zaiman, o Romeu Santini, batizaram, porque o viaduto não ia, era devagar, não tinha dinheiro. Aí o Laurão não sai. E a cidade inteira chamou de Laurão. Como eu levantei essa história, não, eu quero que você faça alguma coisa, Rodrigo, não, porque quem é Maria Monteiro? Eu falei, ai meu Deus do céu. Maria Monteiro. Sobrou para mim. Então, e daí você foi oficialmente escalado para falar sobre as ruas de Campinas. Um programete, né? Chamava Pelas Ruas de Campinas, não era? Não. Nossas ruas, nossas praças, nossa gente. Muito bem. E você resgatando isso agora no nosso podcast, né? Como eu tenho tudo arquivado no computador, que eu fazia e levava, né? Agora eu vou puxando ali Tira da cartola. Da cartola. Gente, lá, vale a pena assistir, porque ouvir esse podcast, porque você vai ficar sabendo curiosidades das ruas, né? E Campinas está crescendo, mas ela tem história. E é legal você, às vezes, passar pela rua e saber quem foi aquela pessoa, saber curiosidade, por exemplo, que eu não sabia, fiquei sabendo com o Walter Paradella, que em Campinas tem 2 paralelas que se cruzam. Você sabe General qual é? Osório. Paralelas que se cruzam. General Osório e Conceição. Elas são paralelas, certo? Num determinado trecho, né? Quando chega lá embaixo, no fim, no Cambuí, elas cruzam. Se cruzam, tá certo. Bom, eu só queria falar do podcast, aproveitar para cobrar esses dois aqui. Rapaz. Que eles têm que fazer o deles, o podcast solo.
Vai sair? Claro que vai. Vai sair. Claro! Sim. Claro. Gente, e aí? E a pauta do programa de hoje? Estamos aqui com coronavírus. Vamos falar? Coronavírus. Poxa vida, o coronavírus é um problema sério, né? Você sabe que até agora, eu estou apenas, claro, como não chegou aqui ainda para a minha vida, diretamente para a minha vida, para meus familiares, enfim, para os meus amigos, eu fico só lamentando pelo problema que está afetando os outros e pela economia do mundo e, particularmente, do Brasil, que está muito afetada. Eu acho que se nós não tínhamos muitas explicações, ou pelo menos as nossas autoridades não tinham, para o crescimento michuruca do Brasil mais uma vez esse ano, porque o ano passado já foi terrível, né? Menos de 0,9%, menos de 1%. Até que o Bolsonaro poderia cobrar mais incisivamente do ministro Paulo Guedes uma melhora na economia, até porque é um ano de eleição e o Brasil não sai dessa situação. Agora vem o coronavírus que para o mundo, semi-para, né? Para a China, para a Europa, para o Brasil, enfim. E aí a situação econômica do Brasil, que a gente vive esperando há anos para melhorar, anos, agora já temos mais um motivo para desculparmos de que não melhoramos. E pior que essa desculpa é meio válida, né? O valor do PIB sai na quarta-feira dessa semana, mas deve estar em 0,9%, 1%. Mais um PIB. É lamentável, porque é mais um ano de sofrimento para todo o nosso povo. São esses 12 milhões de desempregados, mais aqueles que não estão procurando emprego mais, porque estão dando um tempo, mais aqueles que estão subempregados. Eu, sinceramente, não sei o que fazer. Não estou falando, então joga lá para a esquerda. Não é isso, absolutamente. Mas eu, em razão de tantas coisas, eu esperava mais, o Brasil esperava mais da nossa economia. E a China já divulgou um índice que caiu a economia deles. Caiu. E você sabe que o mundo todo, e nós aqui principalmente, somos o chão de fábrica da China. Aqui em Campinas, a Samsung, que depende muito de insumos, né? Os chips, essas coisas que vêm da China, parou uma semana. A Motorola, ela já demitiu, deu férias coletivas e o pessoal que está trabalhando está muito preocupado com essa situação, porque eles estão segurando o mínimo de pessoas que eles podem e já teve assim um grande corte depois que começou essa coisa do coronavírus. E os funcionários que saíram em férias coletivas estão preocupados, né? Porque numa situação dessas, não sabe se volta, porque eles até já saíram com essa notícia, né? A gente não sabe como que vai ser a volta. Nós enfocamos aqui, aí saímos por aí, o Zé puxou, e com muita propriedade, o aspecto econômico, né? As consequências do tal do coronavírus. Eu queria aproveitar aqui, é muito pouco o que a gente faz aqui, pela repercussão, mas não podemos ficar fora disso. Orientações para a população em relação a esse tal de coronavírus. Gente, vamos nos precaver. E como? Vai por óculos. Senão não enxergo. Primeira orientação é usar o óculos. Usar o óculos, exatamente. Bom, por falar em óculos, não passar a mão no olho, no nariz, na boca, porque se o vírus estiver na mão, as mucosas são as primeiras. Mas é lavar muito a mão, desde o pulso até a ponta da unha. E lavar por pelo menos 20 segundos com sabão, sabonete, porque ele morre. Eu vou te contar uma coisa, eu vendo o exemplo daquelas enfermeiras lavando a mão, eu cheguei à conclusão, então, de que eu nunca lavei a mão, pelo menos corretamente. Nunca fiz aquilo. É um show aquilo lá. Mas para nós mortais que não estamos dentro do hospital, 20 segundos a 30 segundos está... mas precisa assim, conchinha, florzinha, dedinho. Então eu falei, nossa, eu nunca lavei a mão, já estou quase... E médico, quando vai operar, que passa buchinha, tem que passar a escovinha, né? Mas também, gente, isso é lógico, lavar a mão. É
é a grande prevenção. Mas o álcool gel, se você tiver ele na bolsa, estiver na rua, né, ou deixa no carro ou dentro da bolsa, o tempo que você não tem uma pia com sabão para lavar a mão, e agora use o nós álcool temos gel. que informar, principalmente as crianças, mas também nós, velhos, como espirrar. Não, todo mundo, quando vai espirrar, faz isso. Bom, isso Põe o aí os vírus educados fazem isso, porque os sem educação não fazem absolutamente nada. Então, gente, agora, a orientação é você espirrar aqui no antebraço, né? Aqui, assim, fazer isso. Mas, gente, isso... Tira a mão de circulação. Isso, vamos falar uma coisa também, que o povo, assim, a nós, assim, em geral, a população é sem vergonha, né? Porque teve aquela época do SARS, do H1N1. do H1N1, que a orientação já era essa, né? De você espirrar, de lavar a mão, de passar o álcool gel. E naquela época houve uma grande mobilização para que evitasse o contágio. Passou, todo mundo esqueceu e precisa agora ensinar as mesmas coisas. Essa questão de lavar a mão, vocês se lembram que até teve uma UTI neonatal que tinha um grande índice de morte de bebês, não se sabia o que acontecia, por que esses bebês morriam, foram fazer uma pesquisa, era que as enfermeiras não lavavam as mãos. Então, desde que, antes da galinha criar dente, já existia essa orientação, que lavar as mãos salva vidas, que lavar as mãos evita infecção, que na hora que você for espirrar, leva o antebraço. Mas não é? Vocês que estão tanto tempo no rádio, que já passaram por tantos surtos, epidemias, vão se lembrar bem disso. Uma outra coisa que eu li, a gente passa para frente, né, coisas boas, é que o vírus não resiste muito à temperatura alta. E se a pessoa tiver com dor de garganta, quer dizer, ele está... E olha ali, ele tossindo na mão. Eu não estou com essa coisa. Não, a recomendação, tomar chá quente. Chá quente. Tá então, bom. Vamos para o chazinho, ué. Olha, uma das coisas que uma das coisas que ficaram dessas gripes aí, etc., do passado, eu acho que ficou, o álcool gel pegou bastante. Hoje você não vai... Quase todos os lugares têm álcool gel, e as pessoas usam, pelo menos nos nossos ambientes de trabalho, em casa, todo lugar tem álcool gel. Isso é muito importante. Uma coisa que eu acho que vai ficar daqui para frente um pouco mais disseminado é o uso de máscaras, porque a gente via lá os japoneses, os coreanos, todo de máscara, a gente achava um pouco de excentricidade, porque lá tem muita poluição, e não é isso não, viu? Tem muita gente mesmo lá, e há uma conexão entre nós, humanos, aglomerados, e eu acho que a máscara vai acabar... Mas a máscara, a recomendação é não usar a máscara se não tiver doente. Só se tiver doente que você não... Eu sei, só que mesmo assim vai ser, Walter. Vai ser todo mundo fantasiado. A máscara vai ficar, porque as pessoas tinham vergonha de usar máscara, agora não tem mais, né? Não tem mais. Às vezes a pessoa não está doente e usa máscara porque vai num ambiente que possa estar com pessoas doentes, sabe? Num ônibus, por exemplo, né? 60 pessoas, quem está doente? Né? Mas, assim, o importante... Mas sabe de uma coisa, Zé, importante? Semana passada, eu acompanhei a discussão de um grupo, né? O WhatsApp tem vários grupos, era um grupo de mães, e eu até fazia esse alerta para as mães, que, assim, não fiquem fazendo um alarme com a coisa. Porque se você não teve contato com uma pessoa que viajou para fora e que está aqui com os sintomas, se você, assim, está assim, na tua casa, a dor de garganta, mas você não teve contato com ninguém, porque agora é uma época de que a gente fica resfriado mesmo, não vamos causar um alarde, né? E tinha uma pessoa que falava, não, eu já comprei máscara, porque é preciso usar máscara, não sei o que tem. É uma coisa que, assim, vai incutir nas pessoas usar isso. Mas a gente tem que tomar cuidado com esse alarme. Evite lugares aglomerados. Isso não quer dizer que você tem que ficar preso dentro de casa. Mas evite lugares aglomerados. Lave sempre as mãos. Na ausência na impossibilidade de lavar as mãos,
use o álcool gel, se alimente bem, né? Tudo isso são coisas que, assim, que são prerrogativas. Se hidratar bem, as prerrogativas que a gente tem que ter para a vida, e que se a gente está bem imunizado com essa questão de estar bem alimentado, de estar mais forte, né, imunologicamente falando, vai ser mais difícil. Eu até via ontem o Drauzio Varela comentando que, assim, que talvez algumas pessoas vão pegar como se fosse um tracinho de uma gripezinha que pegou e passa, né? Então, a gente precisa estar fortalecido para isso e não já ficar refém disso. Está chegando e já ficar desesperado, já não sai com o filho de casa, já passa álcool no filho. Já faz estoque de máscara no faz estoque. O cara vendia a R$6, vendeu a 30 e acabou o estoque. Mas você sabe que o Brasil está prestes a impedir a exportação de máscaras, né? E de álcool gel, porque o mundo está precisando disso. Tem países que já não tem, porque todo mundo está estocando, inclusive nós brasileiros. Uma das providências será impedir ou sobretaxar ou simplesmente impedir, proibir temporariamente a exportação de máscaras e essas coisas. Bom, Zé, você é um rapaz precavido? Já entregou sua declaração de imposto de renda? Não me torture, não me torture. Começa hoje, né? Esse é um período horrível para mim, porque eu não tenho nada de documentos, etc. Aí começa aquela procura imensa e não é só reabrir gaveta, não. É pedir para quem deveria fornecer os dados, olha, mande para cá. Não, entra pela internet. Banco agora é tudo pela internet. Você entra, pede, é fácil, né? E tal, enfim, não tenho nada, Walter. É um suplício para mim não fazer, porque eu nem faço. Mas conseguir os tais documentos. Você já fez alguma coisa? Não, ligou até a bomba. A bomba está se pronunciando que ela também não fez. Você também não fez. Também não fez. Mas começa hoje e vai até o dia 30 de abril. Eu sempre deixo por volta do dia 15 de abril. Pensei que ele ia falar que deixa para a última hora e ia falar, não deixa. Não, é última hora. Não é a cara mesmo. dele. Eu deixo sempre para a última hora. Mas eu me programo para dia 15. Como esse ano eu vou viajar. Não, eu vou viajar. No dia 14 agora. No dia 29, então eu vou adiantar aí para agora, dia 29, que você já viaja? 29 de abril. Peraí, para onde você vai? Bom, Itália? Não. Começa com I, mas não é Itália. Israel, Terra Santa e Portugal. Olha, bom, Portugal passa perto, né? Não sei, não, é bom você dar uma... Você sabe que Portugal, eu estou monitorando, né, para ver como é que estão as coisas, e o grupo que vai também está preocupado quanto a isso. Portugal só tem 2 casos suspeitos, como nós. O Brasil agora tem 2 Nós também. temos 2 casos confirmados. Nós temos casos confirmados. Portugal suspeito. Israel já tem uns 6 ou 7 confirmados, mas um detalhe, falam de Israel, mas já estão em vias de produzir a vacina. O diretor lá da Anvisa deles lá disse que 15 dias ele deve ter a vacina para testar acho que não é rato que eles vão testar, não sei que. Mas nos Estados Unidos já estão testando já a vacina. 90 dias já deve estar pronto para humanos. Os Estados Unidos tem lá um laboratório, não os Estados Unidos, um laboratório particular. Eles estão testando já medicamentos pré-existentes para ver qual deles combate esse vírus novo aí. Acham que já vão fazer uma experiência. De repente, um medicamento, que até deram o nome ontem. O que usavam para o Tamiflu, né? Não é o Tamiflu, não. O Tamiflu foi usado para outra gripe. Então, mas parece-me que também esse Tamiflu está sendo testado para ver se existe a possibilidade. Também, mas ontem eu vi o nome desse medicamento, se eu tivesse a memória que eu gostaria, já falei, olha, o remédio é ser, não lembro, tá? Mas, enfim, eu vou falar aqui, você não vai lembrar também. Mas eles estão testando medicamentos. Vão começar agora com placebo e sem placebo, para ver a eficácia do medicamento. Mas, enquanto isso, né, vamos nos cuidando por aqui. Mas isso é medicamento. Já para curar o doente. De vacina. Então, mas, e aí gente... tem os caras que são contra a vacina. Como é que... Tem mais aqui, grupos. Sim, que... Grupos contra a vacina. Sim. Gente do céu.
Quero ver como que vai fazer agora, com essa epidemia chegando no mundo. Sarampo está voltando, por quê? Tem criança morrendo de sarampo. A gente está tendo surto de sarampo porque as pessoas são ignorantes. Apesar de toda a tecnologia, de todo o conhecimento, as pessoas são ignorantes, estão deixando de vacinar seus filhos, deixando de tomar vacina, de se imunizar e trazendo de volta uma doença que já tinha sido erradicada no Brasil e podendo trazendo mortes, né? A gente já tem registro de mortes de pessoas aí, de crianças, de adultos mesmo, por causa do sarampo, por causa dessa imbecilidade. Das pessoas. Falando em imbecilidade, o Irã tem uma cidade no Irã que está recebendo agora os doentes vítimas disso aí. Você sabe que colocaram fogo no hospital porque eles não querem que levem os compatriotas doentes para aquele hospital que vão contaminar a cidade. Mas é uma solidariedade assim que dá gosto, fantástica, né? Uma solidariedade impressionante. A coisa boa é que ontem, pelo menos, a Bandeirantes informava, não vi depois em lugar nenhum, mas se informou porque de algum lugar eles pegaram, a China está proibindo a comercialização de animais silvestres. Eu acho que esse é um grande passo para eles pararem de gerar esses vírus, essas bactérias, essas coisas, para o bem deles, primeiro, e depois para o bem da humanidade. Porque nós vimos como o mundo é globalizado, né? Então, estamos com mais de 60 países já onde esse vírus chegou. Depois eu vou passar para vocês lá no nosso grupo do Agora Falamos Nós, tem um link que você tem acesso simultâneo ao número de casos no mundo todo. E eu vou passar para vocês verem como é interessante, porque tem um mapa do mundo e daí tem os balõezinhos, e os balõezinhos vão alterando né? assim... Rapidamente. Bom, vamos ao nosso carnê social antes? Manda. Então, vamos lá no EMA. O nosso carnê social. Gente, eu uso óculos, eu tenho 2 óculos, um para longe e um para perto. O para longe é para enxergar o que está no nosso visor, e o para perto eu tenho que tirar porque meu óculos está ali, o outro, mas eu consigo enxergar aqui. Eu já não uso óculos. É só enfeite esse, né, Zé? Enfeite. O Edu Casotti, bom dia, amigos. A Caixa lança financiamento imobiliário com taxa fixa. Já o CDHU mantém indexação pelo IPCA, mas com taxas de juros zero. E aí? Abraços e ótima semana. E aí? E aí, Lambari? Tem regras, viu, para essa coisa da Caixa, para esse financiamento da Caixa. Mas sempre se pode mudar o financiamento, né? Você pode mudar o financiamento. Eu quero conversa na Caixa, se for mais interessante. Fazer portabilidade, que eles chamam, né? Pode tentar Deixa mudar. eu perguntar uma coisa para o Edu Casotti. Edu, você é ali da região da Vila Industrial? Porque eu tenho a impressão de que você é irmão de uma garota, né, que estudou comigo, a Heloísa. Você é irmão dela, parente? A Valquíria Galhardo Saqueto, bom dia, Valquíria. Bom dia. Tem alguém aí para dela? J. Santos Antônio, grande Zé Português. Zezinho Português. Do City Bar, do City Tortas. O Eduardo, você falou, Pedro Sardelli, o nosso câmera. Pedro, bom dia. Maria Almeida, boa terra, hein, Maria? Eu estarei lá, se Deus quiser. Terrinha. Juliano Biondi, também está assistindo. Juliano, locutor da Nova FM, belíssimo locutor. E aí podemos mudar? Podemos mudar. Né? Falar de outro vírus, pode? Eu só queria trazer uma informação aqui, que saiu ontem, sobre política em Campinas. Então, vírus de política. Vírus político. Surgiu mais um grupo aí que vai lançar um candidato a prefeito, tá? Então está aqui na minha lista, eu aí, né? São os 4 vereadores, o Santini, o Orsi e o Marcelo Silva, do PSD, mais o Nelson Osri, do Podemos. São 4 vereadores, unidos, portanto, PSD e Podemos. Os que vão concorrer a prefeito e vice são Santini e Orsi. Não definiram ainda, ficou para o futuro, quem será o candidato a prefeito e quem será o candidato a vice. O vereador Tenente Santini e o ex-vereador Arthur Orsi.
São bons nomes esperados, né? Esperados como Bom, esse, pré-candidatos, né? o Ozzy, eu tinha certeza. Agora, Ozzy. Não, o Ozzy está no grupo, mas não vai ser candidato, não. O Orsi, gente. É o Arthur Orsi. É o Orsinho, né? O O Arthurzinho. Jonas ficou com quem? Ainda Tinha o Rafael Zimbaldi, tinha o Vandão Tem. e agora o Henrique. tem. Magalhães Continua Teixeira. tendo os três. Com Ele quem vais tu, ó, o homem? Ele disse que vai deixar para a convenção do partido determinar, né? Quem será o candidato que ele vai apoiar. Mas será, com certeza, um desses três aí que vai sair. Não sei, eu acredito que o que esteja mais propenso a ser seria o Rafa Zimbaldi e o Magalhães Teixeira ficar Como vice. como vice Agora, mais uma vez. Mais... O detalhe é que o Nelson Ozzy é do Podemos e está com esse grupo aqui, só que eu também anotei aqui que o Juan Queiroz, ele saiu do DEM, porque o DEM já tem candidato, né, o Salvador Rossílio, e aí ele vai ser candidato, mas mudou para o Podemos. E aí, E Como é que fica? o Dário Saad não é do... Dário do Saad DEM. vai sair Não é do também. DEM, não é do não. DEM. Dário Saad é candidato também por um outro partido. mas, bom, a Qual que é o partido? partir Deixa de eu ver aqui. hoje, se você olhar para o céu e Pode ver cair um. e ver alguma coisa estranha passando, é a revoada dos vereadores. Porque a partir de hoje eles têm um mês para fazer mudança de partido. Então vai ser um tal de vereador voar para lá e para cá. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, aproveitando, né? Não vai batê-los em pleno voo. Você não usa mais estilingue, né? Estilingue, não acertava nenhum, vou mudar de arma agora, viu? Olha, está na hora de abatermos esses caras em pleno voo com o nosso voto, na urna. Olha, eu não sou contra o legislativo, não, pelo amor de Deus. Republicano, sou a Dário favor- Saad é republicano. Não sou a favor de ditadura, não, pelo amor de Deus. Mas o orçamento da Câmara, neste ano que passou, neste ano agora, 143 milhões de reais. Eu fico me perguntando, gente, o que vocês, como vocês justificariam? Não a despesa, que a despesa eu justifico. Tenho 10 assessores, gasto tanto de combustível, tenho telefone, mando correspondência, compro lanchinho, não sei o quê, enfim, justifico. Não estou dizendo, nem estou dizendo que vocês põem dinheiro no bolso, mas eu fico me perguntando, o município teria como prioridade gastar 143 milhões de reais num ano para ter uma Câmara Municipal de Vereadores? Eu fico me perguntando, será que não poderia ter só uma meia dúzia ou 10 vereadores, cada um se reunindo de vez em quando aí, estamos conversados? Porque eu não consigo, viu, senhores vereadores, justificar mais de 30 vereadores e a gente ficar aí correndo atrás, porque senão vocês aumentam ainda o salário, como já aumentaram agora em 2%. Vocês aumentam o número de vereadores, se deixar, vocês aumentam mesmo. Eu, sinceramente, não estou pregando nada contra o legislativo, tá? O executivo também é um horror. Mas isso aí se aplica também à Câmara dos Deputados, a senadores, a tudo isso. Eu acho que nós tínhamos que restringir mais a verba. O percentual que se passa para as câmaras municipais pode chegar a 5% do orçamento. Isso é muito. O município, às vezes, não. Todo ano não tem 5% para fazer investimento. Só que tem que dar até 5% para a Câmara de Vereadores. Para quê? Para quê? Capitão de emprego. E tem município no Brasil, Zé, morrendo, está à míngua. Tem 600 e poucos municípios que o INSS paga de aposentadoria é maior do que o orçamento da cidade. Pois é. Mas tem vereador ganhando. Mas tem 2, 3. Não dá, gente, não dá. Não é ser contra o legislativo, tá? Não dá. Aqui, a gente só pede para o povo fazer economia e pede para o povo viver mal, pede para o povo não ter assistência médica, não ter saúde, não ter educação. Mas e os poderes constituídos? E agora, o executivo? Está na hora do povo reagir, né, Zé? Está na hora da população reagir. Não sabe que caminho tomar, né? E principalmente na hora de votar. Não adianta ficar votando nos mesmos. Olha, tem vereador, outro dia eu estava vendo aí, que está com não sei quantos anos na Câmara de Campinas.
Que isso, gente? E fez o quê? Hã? E fez o quê? Sim. Cadê o grupo de vereadores? Tem alguém que está querendo propor, eu nem sei quem é, porque parece um pouco de fantasia. Por que vocês não propõem aí e aprovam a diminuição do número de vereadores? Por que vocês não aprovam também alguma coisa, um limite menor de repasse de verba do município para vocês, para parar com essa gracinha? No final do ano nós devolvemos 20 milhões. Devolver porque está sobrando. É a sobra da sobra da sobra da sobra. Por que vocês não? Porque não prospera. Se algum vereador aparecer, olha, vou fazer uma lista aqui para diminuir o número, de vez em quando aparece alguém aí. Ele morre na praia. Morre, porque aliás, às vezes até dar tiro no próprio pé, até propõe sabendo que não vai ser aprovado. Propõe para jogar para a torcida. E não Agora, vai ser aprovado. Propõe para valer, faça um grupo, e a Câmara, o grupo de vereadores, tem a hombridade de chegar, de fazer uma análise fria, né? Meia-culpa, falar, gente, está na hora da gente diminuir isso aqui. E mais, não, eu acho que tem que ter coisas que a legislação tem que mudar. Né? Inclusive, os próprios vereadores podiam fazer isso, né? No Sim. regimento da Câmara, na lei orgânica do município. Olha, pode ter 2 reeleições, depois cai fora, dá oportunidade para outro. Tem cara lá de 5, 6 anos, 6 legislaturas, quer dizer, já estão há 30 anos na Câmara. Nós vamos se aposentar velhinho de bengala. Porque vereador está ficando numa seguinte situação, mesmo aqui em Campinas. Virou profissão, né? Profissão. E aqui, como tem muitos candidatos, cada ano são 700, 800 candidatos. Então, cada um tem um nichozinho. Nós não temos candidatos assim, maioria. Um candidato que tem 20 mil votos aqui, como já tivemos alguns no passado, é o campeão de votos. O resto é tudo 2 mil, 3 mil. Então, grupelhos conseguem eleger um candidato. E aí esse candidato fica trabalhando para esse grupelho que o elegeu. Não é possível uma cidade como Campinas ter tanto candidato e depois alguém se eleger com 2 mil votos, com 3 mil votos, uma cidade que tem 1 milhão e tantos mil habitantes, que tem quase 1 milhão de eleitores, 800 mil eleitores. O cidadão tem 2, 3 mil votos, é eleito. E depois foi trazido aqui pela vontade popular, respeitem meu... Sabe, tenha dó. Vamos diminuir o número de candidatos, o número de cadeiras, para que a gente colocar gente mais representativa lá dentro. Eu estendo isso também aos deputados e senadores. Sabe, senadores, nós temos 80 e poucos, 2 por estado, 3 por estado. 3 por estado, 81. Podemos diminuir isso aí também. Podia diminuir para 2 por estado, 54, está muito, está de bom tamanho. Deputado tem mais de 500, tem 513 deputados federais. Agora, tem o Álvaro Dias, está batendo nessa tecla há muitos anos, há muito tempo, diminuir o número, mas ninguém dá bola para ele. E diminui a verba também, né? Por consequência, você já diminui bastante a verba. E ele está propondo, não é tão assim, não. A proposta dele é ficar com os 300 e pouco, o que eu ainda acho que é muito. Nossa, e os números, e os assessores, gente, pelo amor de Deus, e os salários, uma coisa astronômica. E o salário? Poxa vida. Falando em salário, você está quietinho aí, o que aconteceu? Não estou quietinha. Não te interessou? Não, Zé, eu estava convidando as pessoas. Nós podemos falar de moda aqui também. Não, eu não gosto muito de falar de moda. Eu estava aqui vendo aqui os nossos internautas participando com a gente aqui, fazendo alguns convites, mas eu estou aqui ouvindo vocês. Falar em reforma, a Prefeitura de Campinas vai ter alguma dificuldade aí, porque o prefeito está mandando para a Câmara dos Vereadores um projeto de reforma da Previdência de Campinas. Aí é mexer no vespeiro. Tá? Claro que a população torce para que tenha reforma mesmo. O município gasta dos seus cofres em torno de 600 milhões por ano para suplementar a aposentadoria, porque o que se arrecada é pouco para pagar. Aí, é claro que, mas então, como é que fica aí no passado e não sei o quê? Bom, infelizmente, o passado a Deus pertence e não se consegue cobrar de ninguém. Mas a verdade é que
é um prejuízo imenso para o município. E segundo o Márcio, como é que chama o diretor de Previdência lá? Não é Márcio, não. Bom, eu vou saber lá do nome dele. O diretor do Camprev, presidente do Camprev, ele disse que até o dia 31 próximo, de julho, 31 de julho próximo, os municípios que têm uma entidade, como Campinas tem uma entidade de previdência própria, têm que aprovar essas mudanças. Principal mudança, passar a alíquota de 11% para 14%. Aí é que mora o perigo, ninguém quer pagar mais. O governo do Estado já está fazendo a sua também, a Assembleia já aprovou, e agora vem isso aí. Ninguém quer pagar mais, 14%. O município diz ele que tem que fazer, Essa nova alíquota seria para ativa e inativa, funcionários ativos e não ativos. A Prefeitura teria mais alguns encargos, né, como pagar auxílio doença, acima de 15 dias ficaria para a Prefeitura, etc. Tem mais algumas obrigações, mas o grande problema seria esse. Vem chumbo grosso por aí. Mas isso para os funcionários públicos, não é isso? Públicos. Aí depois eles fazem um movimento para ter um aumento para suprir aquele valor que paga mais para a aposentadoria e vai sobrar para quem? Para a população. Olha, o para que paga imposto. Pode ser, Walter, é uma estratégia. Só que... só não vê quem não quer ver. O argumento válido de que a Prefeitura tem que colocar 600 milhões por ano para poder pagar as aposentadorias, isso aí, se aumentar o salário de todo mundo, vai ter que pagar mais. Mas desconto aqui, tem que sair desses 600 milhões. Porque o ritmo que está crescendo isso, nós, município, pagando, suplementando em R$1 bilhão por ano a verba para pagar a aposentadoria. Aí é que político tem um problema, né? Qualquer gerente, qualquer pessoa, né, falaria, não, nós temos que administrar isso, não podemos continuar tendo um prejuízo de R$1 bilhão por ano. Tá? Mas, como se trata de cargo público e de político, eu vejo muitas dificuldades para aprovar isso. Quer dizer, numa empresa, vamos analisar, esquece que é prefeitura. A própria Noêmia disse agora há pouco aqui, caiu a possibilidade de fazer telefone celular lá na Motorola. O que eles fizeram? Puseram em... Férias coletivas. Férias, demissão de alguns, Readequaram ali o quadro. Qualquer empresa faz isso. Mas município não faz isso. Vai diminuir a folha de pagamento? Vai demitir alguém? Que é uma dificuldade, né, para você. Tem regras amarradas, né? Vai demitir e vai reduzir o número de comissionados, e aí afeta os vereadores que têm o rabo preso. Não adianta, gente. Se a gente não mudar no voto, isso não tem conserto. Walter, mas o voto, não estou dando sugestão, mas o voto muda muito pouco, viu? Mas muda, né? Estamos votando aqui, eu comecei a votar lá novinho, com 18 anos, já estou me aposentando de votar, o que eu mudei até agora? A gente sempre nada. votava, eu estou falando votava nos mesmos, porque é meu amigo, porque não sei o quê, porque trabalhou comigo, vou dar um empurrão. Mas agora só vejo... inaugurar pracinha, pintou a rua lá, não sei, faixa na rua, esquece. Vamos trocar todo mundo para ver. Pior do que está? Eu acho que não fica. Olha, falar em trocar todo mundo, veja como... Pior que não está, não vai ficar, é o bordão do Tiririca. Deus do céu, com ele fica pior, com ele fica. É Zema o nome do governador de Minas? Zema. Você viu o que o Zema fez do Partido Novo? Fez uma campanha, atropelou todo mundo, porque eu sou novo, porque eu sou empresário de sucesso, porque eu vou cuidar do Estado como cuido das minhas empresas, enfim. Minas está quebrada, não por culpa dele apenas, está quebrada, é o Estado que mais deve na União, teoricamente falido, o Estado de Minas Gerais.
o cara me aparece com um aumento de 42% para a força pública ali. Mas tem cabimento isso? Tem cabimento isso, senhor Walter Paradella? Não tem, eu então, também não acredito. Votaram no novo, não, votaram no novo. Na próxima, não vota nele. Mas vai, pega um outro novo, o cara vai lá e faz igual. Até que um dê certo. Bom, aí nós já estamos no século 3500. Qual a opção que você me dá? Qual a opção? Eu não quero dar opção. Não quero dar opção. Eu só quero dizer... Assim é fácil. A minha opção é inconstitucional. A minha opção é inconstitucional. A minha também é a mesma sua. Por isso eu não posso dar. É a mesma sua. Então é o seguinte. Eu já falei aqui uma vez. Não dá. Os novos estão fazendo as mesmas coisas que os velhos. E quer que eu diga uma coisa também? Depois que eu vi bem a cara da direita, também não gostei não, viu? Eu preferia a direita quando eu não conhecia a feição dela. Agora começo a ver a cara da direita, tem isso, tem aquele. Falei, é feio. E a esquerda, então, Deus do céu, é o barbudo, é o cabeludo, é a fulana. Deus do céu, para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Nós vamos morrer e não vamos ver nada de bom, Zé. Essa é que é a verdade. Gente, vocês estão muito pessimistas, nós estamos realistas. Hoje eu acordei com o pé esquerdo, viu? Mas eu estou falando alguma coisa fora da realidade Zé, aqui? Não, mas a gente está aqui com verde de esperança. E a senhora está com... verde também. Verde de esperança. Qual é a sugestão que a senhora dá? Não, ela fica só aí cutucando a gente. Eu não dou nenhuma sugestão, Zé. Eu só provoco. Ô, Paradella, você que está com o cronômetro hoje aí, e aí? Como que tá, Paradella? Você pode ler aí, Paradella? Porque como eu abri uma tela aqui, eu não consigo ver o pessoal que está participando hoje. Você consegue ver aí? Eu estou vendo aqui, o Eduardo Casotti respondeu para você que a Heloísa é irmã dele, mais nova. Tá bom? Aqui estamos... Isso aqui está parecendo aquela... Como é que tinha? Aquela rádio de quermesse. De quermesse, Correio Elegante. Correio Elegante. O Herman Shimada está com a gente aqui. Ele está falando do Romeu Zema para recompor as perdas inflacionárias. Vai recompor na empresa dele, pô. O que mais que não está? Aqui, para mim, não tem mais nada, está fraco. Olha, ali, tem outro ali do Eduardo Casotti, só para... Eu não consigo... Deixa eu só falar aqui que acabou aquele motim no Ceará. Olha aqui o tamanho da... Acabou o motim no Ceará, que os policiais acabaram entrando num acordo com as autoridades, né, estaduais e federais, e acabou aquela palhaçada no Ceará. Eu digo palhaçada porque é lamentável o que nós vimos ali. Que barbárie. Como é que pode polícia fazer o que fez ali? Nós estamos em greve, todo mundo com capuz, armado até os dentes, não cuidando da população, destruindo o patrimônio público e ainda o principal quesito que eles queriam, e ficou mais ou menos encaminhado, absolvição para todo mundo. O que é isso, gente? Parabéns até ao governador lá que fez... Não sei se fez cena ou não, né? Mas ele, não está aqui, não tem perdão. Aqui, não sei o quê. Quem fez tem que pagar. E ficou mais ou menos, vai pagar, mas precisa ter um inquérito, vai saber quem vai ser punido. Mas temos que moralizar isso aqui, gente. A população também é uma barbárie, né? Você imaginou? Não tem polícia, o que é o fim do mundo. O que acontece? A população aproveita, sai da toca e se mata, assalta, rouba. Que população é essa, gente? O que nós estamos aprendendo? Só não matamos, não roubamos, não furicamos, não acabamos com os outros porque tem polícia? Nós não temos controle próprio, não temos consciência, não temos um livre-arbítrio que nos permita seguir o caminho do bem? Não. É bandidagem mesmo? Depois, quando a polícia é truculenta com esses caras, vai falar que os direitos humanos... Eu não estou defendendo a truculência, não, mas dá para você exigir que a polícia seja boazinha com esses caras? Que é só não ter polícia que eles vão lá matar? Como é que ficamos? A polícia é assim, o bandido é assado, e a população faz o quê? Acabou essa porcaria lá. Acabou. E tomara que fique alguma lição, porque senão é essa rotina, né? Todo ano a mesma coisa, e ainda serve de exemplo para outros estados que fazem a mesma coisa.
Zé, eu queria levantar aqui um assunto que amanhã começa a agitar o Congresso. É o tal do veto da LDO, o veto 52. O 52 é o veto do Bolsonaro, que não concordou, e por isso o veto, àquela retirada de 30 bilhões das mãos do Executivo e ficar na mão do Legislativo. Quer dizer, é o que eles estão dizendo, a implantação do parlamentarismo branco. Ou seja, toda a grana fica na mão do Congresso e não mais do Executivo, que ficaria uma... É isso aí que o ministro general lá falou que é chantagem. É chantagem. E aí, os bonitinhos do Congresso, como... Do Congresso e da imprensa também, né? Imprensa, foram lá, escutaram o que falou, que é chantagem, como... Até porque, se ficar na mão do Congresso, voltam as verbas para os jornais, as televisões, porque que acontece? Sai da mão do Executivo. Aí não tem só santos, não, nenhum santo, né? Eu me lembro de ter criticado o governo, o Executivo, porque ele usa essas emendas para fazer o deputado votar no que ele quer. Se você não votar no que eu quero, eu não libero a verba da sua emenda. Mas essa verba de emenda assim, tem 7 a 9 bilhões. Tem essa. Você não, mas agora eles querem mais 30. Agora a emenda é impositiva. O governo é obrigado. Mas a outra ele também é. Mas ele não libera. Ele não libera. Ele vai empurrando. São verbas de dono dos partidos, de bancadas. Mas é impositiva também. Bom, mas as verbas dos parlamentares, não as de bancadas, as verbas dos parlamentares, os governos chantageavam assim. Também. E faziam muito bem. Faziam muito bem, porque eles só votam no interesse do governo sendo chantageados. Então, chantageados porque querem, só você não votar, né? Só dou tua verba se você votar do jeito que eu quero. Tá? É assim que funcionava. Agora virou o contrário. Eles votaram e aprovaram que o governo é obrigado a liberar a verba, eu votando do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer. E aí eles ficam libertados para chantagearem por outros motivos depois, né? Aí começam a chantagear por motivos de empregos e cargos, etc. Então, não tem santo nessa história, não, mas esse é o motivo. Até teria sugerido, motivado essa convocação para o dia 15, que eu nem sei se tem alguma coisa para o dia 15 de março. Eu acho que não vai ter mais, passeata. não. Você acha que vai ter? Eu acho que vai ter e vai ser grande. Dependendo, inclusive, do que acontecer essa semana. Se aprovarem, é porque disse assim, se aprovam o veto, quer dizer, concordam com o Bolsonaro, vai ser, olha, nós temos que fazer a manifestação porque os caras sentiram. Se, por outro lado, não, vamos derrubar o veto, vale o nosso, aí a população vai ter que dar uma resposta. Agora, 30 bilhões na mão de deputados e senadores, quase a grande maioria com os pés amarrados na Lava Jato e Companhia Bela. Campanha eleitoral, né, Walter? Mesmo que eles coloquem, vou colocar aqui, ali. Campanha eleitoral, depois eles vão lá e falam. O problema é que o governo tem um dinheirinho assim para investir. Se já dá uma quantidade dessa para os deputados, ele não ficou amarrado, não faz mais nada. Não, acabou o executivo. Não faz mais nada. O presidencialismo vai ser como uma rainha da Inglaterra. Gente, falta 5 minutos para acabar. O que mais que a gente tem aí na pauta de vocês? Bom, deixa eu lembrar o nome aqui do presidente lá da Camprev, é o Marionaldo Maciel. Marionaldo Maciel, o homem que está defendendo aí, por parte do Executivo, a reforma projeto de reforma da Previdência dos funcionários públicos de Campinas. O que eu tenho mais aqui, gente? Minha parte, acho que eu já falei tudo que tinha que falar, viu, Noêmia Gomes? Eu quero fazer uma chamadinha a mais para os nossos podcasts. A partir de amanhã nós teremos para falar de coronavírus, né? Uhum. Coronavírus. Inclusive com entrevista com um médico. Com um médico infectologista. Especialista. Então, amanhã, nas plataformas aí dos agregadores,
iTunes, Percebeu do que o Paradela é Deezer, o nosso TI, né? do TI. Spotify e da Play FM. O nosso podcast estará lá com essas informações e a nossa opinião. O que eu tinha aqui, Campinas, está uma imensidão de moradores de rua, hein? Parece que tem 800 levantados. Está demais, gente. Reconhecidamente, Que né? judiação que para as pessoas e para Campinas, né? Moradores de rua e vendedores de bobagens nas ruas. É insuportável, gente. Eu respeito a pessoa que está com necessidade, está tentando trabalhar para ganhar alguma coisa, vendendo balinha e não sei o que e tal. Mas enche o saco, viu? Enche o saco. Agora, Mas, morador enfim, de rua está bravo. Hein? Agora, morador de rua... São duas coisas terríveis que acabaram com a qualidade da cidade. Morador de rua e a pichação desenfreada que nós estamos tendo aqui em Campinas. Tem um prédio na esquina da Benjamin Constant com a Glicério, que tinha uma ótica ali. Amanheceu essa semana passada, mas pintado de alto a baixo. Como é que pode? Será que ninguém vê, né? Benjamin Constant com Glicério? Será que ninguém vê um calhorda desse pintando lá? Teve uma época que o doutor Hélio quis montar uma comissão para acabar com os pichadores. Eu brinquei muito porque tinha dois da comissão que eram meus amigos de rádio. Falava, com essa comissão aqui... Eles vão dormir todo dia. Não vai acontecer nada, viu? Não aconteceu nada, nem lá e nem agora não acontece nada. Tem lei para tudo quanto é lado, né? Lei tem. Não, mas o se que pegar, nós temos aqui tem que na fazer cidade? isso. Se pegar o cidadão, se for menor, o pai é responsável. Ele vai ter que pintar, ele vai ser julgado, condenado, excomungado. Mas não pega ninguém. Mas você tem aqui, além da polícia militar, que fica E nas principalmente- ruas, a guarda municipal. E principalmente, Paradela, que esse cruzamento da Benjamin Constant com a Glicério é onde eles instalaram uma câmera para pegar ali quem passa no corredor de ônibus. Você vai, pega, né? a câmera vai fazer o que pela câmera? Mas a câmera é 360 graus, não dá para você ver que está tendo uma ação ali e comunicar uma guarda municipal para A chegar. polícia para chegar, exatamente. Eu lembro uma vez... Eu picharam. penso que o Sincamp, quando foi criado para isso, Pra não isso, foi? Para coibir esse tipo de ação, Foi entre outras coisas. pra Olha, multar. falta policiamento, fiscalização. Quando eu falo falta policiamento, mas é melhor você correr atrás de bandido do que fazer isso. Dá para fazer as duas coisas. Põe guarda municipal para ficar atrás desses pichadores aí, ué. Né? Não precisa ficar guarda se expondo tanto assim. Se fizesse isso, já dava bom. Põe aí um destacamentozinho, né? uma turminha só para... Não tem um tal de zelador do centro? Tem. Zelador, Será que ainda deixa uma- tem? Eu acho que Tem, foi tem, desativado isso. Não, tem. Não, é sim. cargo, não tem que desativa cargo. Você está tem. doida? Eu Perde a boquinha. estaria doida, então, porque se não Mas perde a funciona... boquinha, não pode Gente, designar como diz ninguém. Arnaldo, Deus do céu, aquela região central está demais. E se tem uma zeladoria, demite essa zeladoria, então. Mas Porque assim, mas o que a gente vai fazer? Também não é assim, não, eu não quero ver. Não, eu não quero ver as pessoas por uma questão de humanidade. Essas pessoas vivem numa situação ali que não tem nada. Não tem uma dignidade. A gente precisa restaurar, precisa resgatar essas pessoas, trazer de volta elas para o convívio. Mas você quer o quê? Aqui a gente ia fazer a escola Cívico-militar. cívico-militar, para ter um pouco de decência na escola, para o professor não apanhar do aluno, para o aluno respeitar a si próprio, para o aluno não pichar a própria escola. O vereador diz que é inconstitucional. Não, e mais. O Ministério grupo, Público também não concorda. e o grupo de professores agora, nesse final de semana, não pode ter. Barraram a escola cívico-militar. Aí o que a gente Deixa eu faz, fazer uma então, pergunta. gente? O Ministério Público, vocês não têm coisa mais importante para fazer do que ficar gastando tempo e dinheiro do contribuinte para ficar atrás dessas coisas? Vocês não têm coisa mais importante? Poxa, tem tanta coisa acontecendo, vocês ficam dando palpite em escola cívico-militar, no plebiscito, lá na votação, na audiência pública. Não pode ser assim.
Vereador, só porque o senhor é comunista, o senhor fica com essa história? O senhor é comunista e por isso não quer a escola cívico-militar, porque argumento o senhor não tem. Argumento o senhor não tem. E vai ser uma escola que vai formar gente com argumento. E aí fica complicado, né, Zé? Qual é o argumento? Do jeito que está caótico o nosso ensino, que argumento o senhor teria, não sei esse? A minha opinião sempre foi essa, eu sempre falei aqui para vocês, que assim, deixa ter a escola. Pode ter a escola militar, pode ter a escola, outra escola. O importante é a gente ter escola, gente. Fosse no meu tempo. Vamos deixar ter as escolas, porque quem não quiser ir para a escola não vai. Se a família não concorda, não vai. Mas a gente reclama. A gente reclama que não tem a escola, que não tem educação. Então, quem não concorda... Mas eles ficam reclamando, não tem professor, estou vendo uma reclamação, faltou a professora não sei aonde, aí fica batendo a boca no trombone, vai e fala com jornalista e denuncia, e não sei o quê. Bota, porque dessa escola militar, cívico-militar, não ia faltar professor, não. Não. Com certeza não ia. Mas isso é tudo trabalhado, os alunos não iam são ficar grupos que são previamente brigando de puxar cabelo, dando facada e chegando armado em escola, não. E as senhoras mães também, não fiquem no canto da sereia, não, viu? Queiram o melhor para os seus filhos. Eu não tenho mais filho em idade escolar. Se tivesse, eu ficaria o primeiro da fila. Além de tudo, é de graça, né? E o argumento para esses caras é o seguinte: como é que está o PISA da escola de vocês? A que vocês gostam e querem. Só tem burros. Gente, não, eu só acho assim, que a educação, para a gente reclamar, a gente tem que primeiro ver, vamos esperar acontecer, depois reclama, depois aponta. Se não gosta, não precisa ir, mas a gente precisa de ter escolas boas, escolas para formar pessoas que tenham um futuro, que tenham uma condição melhor de vida. E a gente sabe que a educação transforma as vidas das pessoas. Quantas pessoas improváveis, sem condições, que poderiam tomar um rumo na vida, quando vai para uma escola, quando tem acesso à educação, melhora a condição de vida dela e ela vai ser uma pessoa melhor, vai ter uma família, vai construir uma vida, uma civilidade, né? Vai ter uma condição melhor, como todo mundo quer. A gente quer uma vida boa para todo mundo, não é só para esse que tem dinheiro ou para aquele. A escola tem que ser para todo mundo, a educação para todo mundo. Tem a escola particular, e a escola particular, ninguém vai lá e dar o palpite que não pode ser assim, assado ou frito ou cozido. Tem a escola pública, que é assim, assim, assim. E tem a escola militar. Qual é o problema? Cívico-militar. Na parte de ensino é toda civil. A parte que entra o militar é na parte da organização e disciplina, só isso. Só isso. E olha... Se as senhoras querem o quê? A gente não está numa democracia? Numa democracia... Tem várias possibilidades, várias opiniões. Vamos respeitar. Nós, da população, temos que dar professor, escola, água, uniforme, material escolar, tênis, sapatinho, merenda, e ainda aguentar a encheção de saco de vocês. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Tem que fazer o que é melhor para a sociedade com o dinheiro da sociedade. Tá? Ou então a sociedade se organiza, cria uma instituição e se paga pela própria sociedade mesmo. Não bastasse tudo que a gente paga de imposto, que a gente não tem revertido isso, então que crie também e que tenha a sua. Mas que a gente tem que ter educação, tem que ter ensino, tem que colocar o povo na escola. Vocês lembram da escola quando faz assim? O que é isso? É o sinal. Acabou. Acabou. Achei que era um gato miando. Pensei que fosse um gato que tivesse com problemas, né? Vambora, Noemi, você está no meio aí, do programa, por favor. Então, não, eu tenho que encerrar o programa, tenho que ir lá desligar, já vou me preparando. Então vá se levantando. Então vou me preparando e vocês vão, gente, um abraço vão para se todos. despedindo. Tchau, gente. Obrigado. Amanhã já tem o nosso podcast, né? Vamos gravar. Nesse mesmo canal. Isso. Tá bom. Todos os dias tem novidades no canal, tá bom? Tchau, Noemi. Tchau, Walter Paradella. E a gente acerta tudo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Rede Fã.